Salmo de número 46. Salmo de número 46. Glória a Jesus. Estava com o propósito de vir aqui na quarta-feira, já dias, né? E na quarta-feira, eu falei, hoje não vai passar. Quando vi, desabou água, eu peguei aquele sereno na parte da manhã também, que não deu um sereno, rapaz, eu fiquei mal. Jesus amado, falei, mas hoje, sexta-feira, eu vou lá. Cheguei em casa bem cansado também. Eu falei, não, mas eu vou lá dar os glórias juntos. Aleluia. O pastor Otávio, missionária Nalva, o povo ali da casa de oração. Bem, Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o Altíssimo das moradas do Altíssimo, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Versículo de número 9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Jesus. Pode sentar, amados irmãos. Eu não trouxe a minha Bíblia, eu costumo essa Bíblia que eu peguei, estava dentro do carro. E é ruim, né, quando a gente, não é que é ruim, não, mas a gente fica meio que enrolado quando a gente pega uma outra ferramenta, né, para trabalhar, a gente fica meio enrolado, né, obreira Valderina, né. E a Bíblia também é diferente, você está acostumado, né, com aquela Bíblia, você marca ela tudo marcadinho, né, e a gente pega uma outra ferramenta para trabalhar, a gente fica meio perdido. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas Deus já deu vitória, nós nessa noite, glória a Jesus. Amém? Amados irmãos, o texto que nós lemos aqui nessa noite, no Salmo de número 46, foi composto, alguns digam que foi Ezequias, outros que foi Davi, mas eu vou ficar aqui como se fosse o rei Ezequias, né? O mais certo aqui para o rei Ezequias, quando Judá foi sitiada pela Síria, o rei Ezequias ele fica angustiado, ele fica atribulado, né? Confuso com o povo de Judá sendo sitiado, né? Sendo levado cativo, aleluia, e para a Babilônia. Ezequias escreve esse salmo, aleluia, dizendo: Deus, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque Ezequias estava angustiado, né? Ezequias estava atribulado, aleluia, porque ele não tinha preparado um sucessor, aleluia, para ele. Alguns estudiosos dizem que Isaías 38, o capítulo 38 de Isaías, nós vamos ver que o Senhor manda Ezequias colocar a sua casa em ordem, porque senão Ezequias ele ia morrer. Então, aleluia, alguns digam que a morte do rei
Ezequias, é porque, pastor Otávio, ele não preparou um sucessor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, e a gente vê na Bíblia, todos os homens, né, os patriarcas, eles prepararam sucessores, né? Davi preparou seu filho Salomão, Abraão preparou Jacó, e foi assim, né? Isaac preparou Jacó, e assim o decorrer, né, da Bíblia, todos, ou quase todos, né, reis, patriarca, obreira Valderina, eles prepararam alguém, deixaram alguém, aleluia, no seu lugar, porque ele podia vir a óbito, né? Isso é óbvio que todos nós vamos passar por isso. E Ezequias, o mal de Ezequias, Keila, é que ele não preparou um sucessor para ele. E o Senhor permitiu no Isaías capítulo de número 38 que Ezequias ficasse doente, né? Por conta disso, aleluia. E hoje, pastor Otávio, está tão difícil, ninguém quer. Outrora era necessário, e nos dias de hoje também é necessário, só que ninguém quer essa responsabilidade mais. Ninguém quer mais, aleluia, essa responsabilidade de assumir, de estar na frente de uma batalha. Você olha para um e pede, às vezes até para você fazer uma viagem, todos correm, não é qualquer um, é a minoria que querem, aleluia, ficar na frente de uma batalha, na frente de uma obra. E eu vou te dizer que, irmãos, o negócio não é fácil, não é fácil. Então, Ezequias, aqui no Salmo 46, estar atribulado, angustiado, no primeiro versículo que nós lemos aqui, aleluia, mas o Senhor é o socorro bem presente, dizendo ele, e é verdade, irmãos, o nosso Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, porque, aleluia, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, nós, com toda a nossa falha, com toda a nossa fragilidade, aleluia, com toda a nossa falha, mas na hora que a gente estamos passando por um momento difícil, nós clamamos o nome do Senhor Jesus, e o Senhor, ele atende, ele ouve a nossa súplica, ele ouve o nosso clamor e nos socorre, aleluia, ainda com todas as nossas falhas, irmãos, aleluia, porque perfeito é só Jesus de Nazaré. Perfeição nós só vamos encontrar em Jesus de Nazaré. Não adianta, igreja, aleluia, aqui na terra, todos nós seres humanos, aleluia, pode ser rei, presidente da república, pastor, bispo, padre, aleluia, missionário, missionária, todos nós somos errantes, nós estamos passando aqui nessa terra, oh glória, nós estamos na presença do Senhor, buscando essa perfeição, aleluia, porque quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, aleluia, nós não vamos ficar mais aqui nessa terra, pastor Otávio, aleluia, o Senhor há de arrancar, o Senhor há de me tirar e tirar você, aleluia, quando nós galgar aqui, vai ser difícil, irmãos, nós galgarmos a estatura de varão perfeito, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E Ezequias foi um dos melhores reis. A Bíblia diz que ele foi, aleluia, o primeiro e o último melhor rei, aleluia, dedicou a sua vida. Quem lembra aqui, aleluia, de Ezequias no capítulo 18 de 2 Reis, o que Ezequias fez? Ele tirou o templo, seu pai Asa, aleluia, era um camarada idólatra, encheu o templo, aleluia, igreja de idolatria, colocou imagem dentro da igreja, aleluia, e quando Ezequias assumiu a sua liderança, assumiu, aleluia, o seu cargo, aleluia, de rei, a Bíblia diz que Ezequias agora, foi até feriado nacional, porque
porque Ezequias tirou todas aquelas imagens de dentro do templo. Ezequias limpou o templo, agora para ele reinar. E o Senhor nosso Deus achou graça em Ezequias por ele ter limpado, por ele ter tirado todas aquelas imagens, até aquela serpente que estava lá desde a época de Moisés. O rei Ezequias tirou aquela serpente, jogou aquele negócio por terra, e o Senhor se agradou de Ezequias. Mas a única falha de Ezequias, como eu e você somos falhos, é dele não ter preparado um sucessor para ele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh glória. Mas o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ouviu, aleluia, o clamor do rei Ezequias, aleluia. Ele vira para o canto no capítulo 38 de Isaías, ele vira para o canto e começa a chorar, ele começa a lembrar, aleluia, do que ele tinha feito outrora. Senhor, eu fiz o que era reto, eu fiz as coisas certas, da maneira certa no antepassado. Aleluia. Me ajuda, me perdoe, meu Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor, ele viu o arrependimento do rei Ezequias. Ezequias virado para a parede, aleluia, chorando copiosamente, aleluia, e aquilo ali mexeu, as lágrimas de Ezequias mexeu com o trono, e o Senhor, aleluia, atendeu a voz, a súplica, a oração, aleluia, de Ezequias. Ou seja, a angústia que Ezequias estava passando, aleluia, e o Senhor socorreu Ezequias, aleluia, naquele momento de tribulação, de angústia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Eu digo, irmãos, que se existir outra fortaleza, é falsa, é falsificada. Refúgio, se não vier do nosso Deus, é tudo falso. Mas quando nós colocamos o nosso Deus, aleluia, como refúgio, fortaleza, ai irmãos, aleluia, Ele está pronto a ouvir a nossa súplica, a ouvir o nosso clamor e nos atender, aleluia, nos socorrer, aleluia, bendito é o nome do Senhor. No momento mais difícil, no momento de angústia, de tribulação, de perseguição, quando nós clamamos o nome de Jesus, aleluia, Ele ouve e nos defende, nos socorre, porque Ele está presente a todo tempo, aleluia. Só que às vezes a luta do nosso dia a dia, a luta, as perseguições, a calúnia, o cansaço, a fadiga, as tribulações, as perseguições, às vezes, aleluia, parece que está mais perto, mais próximo, lado a lado, oh glória, de mim, de você, do que o nosso Deus. Mas é porque nós não conseguimos enxergar, porque o adversário coloca as tribulações, a angústia, a perseguição, é para tirar a nossa visão, para nós não vermos o nosso Deus que está presente todos os dias da nossa vida. É lá no colégio, é lá na sua casa, é lá no seu trabalho, oh glória. Às vezes até dentro da igreja tem pessoas que atribulam o outro. Tem pessoas, irmãos, que dentro da igreja não conseguem se controlar. Pessoas que têm problemas, aleluia, pessoas desequilibradas, aleluia. Ele não consegue enxergar que o nosso Deus, aleluia, está presente de nós, ao nosso lado. Mas nós conseguimos enxergar a tribulação, a angústia, a perseguição. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor disse que Ele é, aleluia, o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Mas na hora que a chapa esquenta, parece que a gente fica cego, a gente só consegue enxergar o problema, parece que a gente consegue só enxergar o cansaço. Mas se nós abrirmos os nossos olhos na fé, nós vamos ver Jesus, aleluia, bem presente do nosso lado, aleluia, dizendo: eu estou aqui, filhinho, eu estou aqui. Olha, abre os olhos da fé, olha eu aqui do teu lado. Deixa o problema, deixa o cansaço, deixa a
olha para o alto, olha para mim, aleluia. Eu sou Deus, aleluia. O socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Glória a Deus. Mas parece que as coisas estão mais presentes do que o nosso Deus. Aleluia. Pastor Otávio, parece que as tribulações, as perseguições no trabalho, parece que está mais presente, caminhando lado a lado conosco, do que o nosso Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas eu vim aqui nessa noite dizer, aleluia, que o Senhor Jesus está do teu lado, bem presente aí, aleluia. Ele nunca me abandonou e nunca te abandonou. Às vezes é nós que deixamos as coisas, glória, cotidiana no nosso dia a dia sufocar, aleluia, aquilo que Deus tem para mim e para você. É o cansaço, a fadiga, a tristeza, a tormenta, a perseguição. Isso começa a sufocar. E se nós não policiarmos, dar lugar ao cansaço, dar lugar à fadiga, à angústia, como está escrito aqui no versículo de número 1, aleluia, isso vai atrapalhar, isso vai sufocar a presença. Nós não vamos conseguir ver o nosso Jesus do nosso lado, presente do nosso lado, aleluia, em todos os momentos, em todos os segundos da nossa vida. Ele está do nosso lado. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. A nossa confiança, o nosso socorro, aleluia, está em Jesus. A nossa fortaleza está em Cristo Jesus. Não é numa casa, numa mansão, obreira Valterina, aleluia, com cachorros, pitbulls, com homens armados. Isso nunca foi a nossa fortaleza. Aleluia, homens armados até os dentes, aleluia, se protegendo. E tem pessoas que acham, pastor Otávio, que isso é a fortaleza dele, que isso é o refúgio dele, que ele está seguro. Aleluia, mas isso tudo cai por terra. Mas quando nós colocamos, aleluia, Jesus como a nossa fortaleza, aleluia, nosso socorro bem presente, aleluia, nosso refúgio, irmãos, nós somos muito longe, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus, porque Ele sim, Ele é a nossa fortaleza por excelência. Aleluia, nós vimos um dia desse para trás, a guerra entre Israel e Irã. Nós vemos que Camileio, o ditador, aleluia, do Irã, ele tinha uma fortaleza dele. A fortaleza dele era dentro de uma montanha, pastor Otávio, dentro de uma montanha de pedra. Olha só, 90 metros de profundidade abaixo da terra. Aquilo ali caiu por terra. Mas, aleluia, o presidente, aleluia, dos Estados Unidos, aleluia, ele tinha uma bomba. Essa bomba, ela suportava, ela carregava 13 toneladas, e essa bomba acabou, ela com a fortaleza, entre aspas, de Camileio, ditador do Irã. Aquela bomba de 13 toneladas caiu, aleluia, sobre aquela rocha, obreira Valterina, aleluia, de 90 metros dentro daquela pedra, troço, aleluia, que aos nossos olhos, aleluia, era uma fortaleza mesmo. Ninguém podia derrubar, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas enganou-se o ditador do Irã, aleluia, porque Deus, aleluia, levantou aleluia, glória, um camarada poderoso, entre aspas também, aleluia, porque o Todo-Poderoso é o nosso Deus, aleluia. Esse homem, aleluia, o governo dos Estados Unidos da América, somente os Estados Unidos da América, que tem essa bomba para poder destruir a fortaleza, aleluia, de Camileio, ditador do Irã. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, que fortaleza é essa? Dentro de uma montanha de pedra, a 90 metros abaixo da terra. O negócio parece ser forte mesmo, fortaleza mesmo. Mas aquilo ali caiu por terra. Sabe por causa de quê? Porque a nossa fortaleza é Jesus de Nazaré. O nosso refúgio, o nosso socorro bem presente está em Deus, aleluia. Só que, irmão, nós temos dificuldade de gravar isso. Só que nós temos dificuldade de colocar isso em prática. No momento mais difícil da nossa vida, nós vamos olhar para o problema, nós
o Senhor está dizendo: olha para mim, eu sou um socorro bem presente, eu sou a tua fortaleza. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Socorro bem presente na hora da angústia. E a gente vê tanta gente, irmãos, dentro da igreja, pessoas com depressão, pessoas angustiadas, pessoas problemáticas, pessoas desequilibradas. Aleluia, pessoas que estão procurando um psiquiatra. O Senhor Jesus: eu sou o seu psiquiátrica por excelência, eu sou o seu psicólogo por excelência, mas você não está dando vazão, você não deixa, você não acredita na minha palavra, a palavra é viva. Aleluia. E a gente, irmãos, fica doente por conta disso aí, porque a gente não dá crédito à palavra de Deus. O Senhor está dizendo: eu sou a fortaleza, eu sou um refúgio, socorro bem presente. E a gente vai buscar socorro no amigo, vai buscar socorro no vizinho, vai buscar socorro no nosso patrão, vamos buscar socorro na nossa conta lá no banco. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo: eu sou socorro bem presente na hora da angústia. E a gente fica angustiado: e agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Aí eu vou lá no amigo, eu vou lá, acho que eu tenho uma reserva lá no banco lá, eu vou lá, para só isso que vai me socorrer. Aí a gente esquece de Deus. Aleluia. Se eu tivesse um dinheiro na conta, se o meu patrão, se o meu vizinho, se alguém pudesse me ajudar, me socorrer agora nesse momento onde estou mais apertado, mais arrochado, Deus envia alguém, a gente pede para enviar até alguém. E o Deus falando: fala comigo, aí eu querendo aqui ser o seu socorro. Deus querendo tirar você dessa angústia, você está pedindo para enviar alguém. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Só que a gente é falho demais, irmãos. Nós somos falhos demais, nós somos errantes demais. Nós não acreditamos na palavra. Irmãos, que se nós botar a palavra em prática, meu Deus do céu, aleluia, nós vamos andar flutuando nessas ruas de Macaé. Nós vamos andar, aleluia, numa velocidade, mas às vezes a dificuldade bate, a angústia, as tribulações, a fadiga, o cansaço bate, a gente não esquece da palavra. Ele está dizendo: eu sou socorro bem presente na hora da angústia, nesse momento mais difícil. Mas você não consegue me enxergar. Você consegue enxergar bem presente, aleluia, do seu lado, caminhando contigo, aleluia, as tribulações. Você consegue enxergar alguns, você consegue enxergar o problema, a dificuldade, mas não consegue me enxergar. Eu bem presente de você. Oh, meu Deus do céu. Ai, nós somos seres humanos terrível. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, irmãos. Aleluia. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso conosco, que ainda tem misericórdia de nós. Aleluia. E às vezes, quando a gente pediu tudo, a gente foi como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela vendeu tudo, ela vendeu sua fazenda, ela foi no centro do lado, foi no centro não sei aonde, foi no melhor médico da época, mas não teve jeito, enquanto ela não perdeu tudo. E o Senhor Jesus, creio eu, pastor, estava com o Senhor Jesus: se ela olhasse para mim, se ela conseguisse me enxergar, eu estou bem pertinho dela, mas ela não enxerga, ela não consegue me ver, ela só vê o problema, está procurando um refúgio em outras coisas, procurando a cura em outros lugares. Se ela viesse até a mim, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E assim somos nós também. Assim somos nós, não somos diferentes não. Na hora da angústia, na hora da peleja, a gente não consegue enxergar, a gente parece que fica cego. Se eu tivesse uma quantia aqui, isso vai resolver o meu problema. Se eu tivesse um dinheiro, uma conta gorda, uma conta bancária gorda, se o meu patrão me ajudasse. Ei, nós temos um Deus muito maior do que o nosso patrão. Nós temos um Deus todo-poderoso, que é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Outras fortalezas aí é tudo falsa, outros refúgios é falsificado. Agora a fortaleza nossa, que é Jesus de Nazaré, essa é verdadeira.
nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Verso 2. Pelo que não temeremos, olha só, nós não devemos temer, ainda que a terra se mude, meu Deus do céu, ainda que a terra vira de cabeça para baixo, aleluia, nós não devemos temer, confiar somente em Jesus de Nazaré, porque Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Verso 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aleluia. Todavia, aleluia, nós temos que estar, aleluia, com a nossa rocha, com a nossa fé, aleluia, firmada na rocha, aleluia, na nossa fortaleza, que é Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que a terra, obreira Valderina, se abale, ainda que os montes caiam, aleluia, nos meios dos mares, mas nós temos que confiar em Deus. O monte aqui, irmãos, aleluia, que está dizendo aqui, não é um monte, a gente acha que é um monte de pedra, montanha, né, como ali a Bicuda Grande, aquela pedra, aquela rocha alta, né, lá em cima, né, ou a gente indo aqui para Petrópolis, a gente vê aquela serra chamada Dedo de Deus, né, não é aquele monte não que vai transportar de um lado para o outro, não. Mateus diz, no Evangelho de Mateus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda e nós orarmos ao Senhor, essa fé nossa faz com que o monte se mude, se transporte para o outro lado. Mas o monte aqui não é literalmente, o monte aqui é um monte de problema, é um monte de angústia, de tribulação, como diz aqui, aí no verso 1 do 46, do Salmo 46. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Não é um monte literalmente, mas é um monte do problema, da angústia, da depressão, da tribulação. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e nós orarmos e ter fé, depositar a nossa confiança na fortaleza que é Jesus, esse monte de problema, de doença, esse monte de angústia e tribulação vai passar lá para o outro lado, bendito é o nome do Senhor Jesus. Creia somente, irmãos, aleluia. Só que nós temos essa dificuldade, rapaz, meu Deus do céu. Nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade de depositar. Não precisa ser muita coisa. Jesus diz que é um tamanho do grão de mostarda. Nós vamos fazer esse problema passar para o outro lado, esse monte de angústia, esse monte de doença, esse monte de tribulação, de perseguição, de canseira, de fadiga, isso vai passar para o outro lado. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Verso 4, e aqui eu encerro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vou repetir: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa confiança na fortaleza, oh glória, que é Jesus de Nazaré, aí um rio, os montes os mares podem cair, aleluia, sobre os mares, os montes podem cair sobre os mares, a terra pode se mudar, aleluia, mas se nós permanecermos firmes, oh glória, com a nossa fé inabalável, aleluia, confiando somente em Jesus de Nazaré, aí nós vamos ver agora, aleluia, os rios de águas correntes. Aleluia. E esse rio é Jesus de Nazaré. Essas águas correntes é Jesus de Nazaré. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando nós permanecemos, quando nós tivemos uma fé, aleluia, inabalável, confiar somente em Jesus de Nazaré, aleluia, Ele vai apresentar para mim e para você
como o rio, alegrando, oh glória, a nossa alma, aleluia, a nossa alma vai estar regozijante, a nossa alma vai estar felizes, a nossa alma vai estar alegre, aleluia. Por quê? Porque nós depositamos totalmente a nossa confiança em Cristo Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esse rio é Jesus de Nazaré, alegrando a nossa alma, fazendo a nossa alma, tornando a nossa alma felizes, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus, porque nossa fortaleza está em Jesus de Nazaré. O nosso socorro bem presente é Jesus de Nazaré. E a gente buscamos socorro no melhor médico. A gente buscamos o socorro, aleluia, na nossa conta bancária, o nosso patrão. E o Senhor Jesus está dizendo que Ele somente é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E Ele estar aqui nessa noite, Jesus estar aqui arrancando, tirando todo o cansaço, aleluia, tirando tudo aquilo, toda doença, toda virose, tudo aquilo que não lhe apraz nessa noite. Mas é necessário nós, aleluia, colocar em prática esta palavra, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu fui falar essa semana, pastor Otávio, eu entrei num vento, a supervisora, ela é lésbica, né? Sapatão. E eu fui falar, rapaz, com jeitinho, né? Falar do amor de Deus, irmãos. O negócio se levantou, o diabo se levantou. Eu acho que ela é desviada, a mãe e a avó dela são evangélicas. Eu fui falar, né, no meio só tem pessoas ali afastadas. E eu fui falar, né, com jeitinho. Irmãos, o negócio virou, mas virou com força. O negócio virou com força e a moça lá não quis falar comigo mais. E eu, para dar ordem do trabalho, ela mandava terceiros vir falar comigo, né? Porque eu tinha que executar minhas missões, né? E eu falei, meu Jesus da glória, e agora? Que situação, tá? E eu comecei, irmãos, proclamando o jejum ali, 3 dias de jejum. Ontem o negócio deu uma aliviada, rapaz. Aleluia. Aí ontem ela já bateu no meu ombro, né? Ó, pastor, eu tenho uma missão pro senhor aí, tal. Quando eu mando pra cá que a gente não vai executar esse negócio, eu fiquei feliz, irmão. Porque o negócio reverteu e parece que ficou todo mundo contra. Eu fiquei sozinho naquele negócio, aparentemente sozinho. Eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, papai. Eu vou vencer essa peleja no nome de Jesus. Fácil não é, não, irmãos. Parece que quando você olha para um lado, olha para o outro, está todo mundo contra você. Mas foi uma batalha, ninguém falou nada não, tá? Foi uma batalha silenciosa espiritual. As pessoas só viraram a cara, eu não sei lá nos bastidores, né? Contra mim ninguém revidou, ninguém falou nada. Aleluia. Mas foi uma batalha espiritual terrível. Aleluia. Eu falei, Jesus, me dá vitória nesse negócio. Eu proclamei 3 dias de jejum. Aí ontem o Senhor abriu o leque. Eu falei, graças a Deus. Porque é ruim, irmão, você está no ambiente ali e você procura fazer alguma coisa para chamar a atenção e parece que todo mundo vira a cara, ninguém te dá crédito, ninguém olha para você e alguém superior a você manda alguém passar as ordenanças para você. É um clima ruim demais, aleluia. Eu falei, Jesus, eu não aceito esse negócio não, papai. Eu não aceito, a minha vida vai ser uma pregação aqui. Eu não vou abrir mais a boca, mas a minha postura aqui vai ter que ser uma pregação. Me ajuda a vencer essa batalha, meu papai da glória. Aleluia. E ontem, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, o negócio clareou, Valdelina. A moça, minha supervisora, ela bateu no meu ombro. Ela tem uma missão para o senhor aí, pastor. É uma missão minha árdua aí, mas vamos aí, vai devagarinho. Eu falei, deixa comigo, pode jogar no meu peito que o pau vai quebrar. Eu fiquei muito feliz, aleluia, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe por causa de quê? Porque o rio, aleluia, cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, aleluia, alegrou a minha alma naquele dia de ontem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. No momento de angústia, no momento de opressão nesse
estava passando ali 3 dias, aleluia, eu clamava a Deus, eu falei, Deus, tu és comigo, papai da glória. Aqui só tem desviado, é impossível, aleluia, eu sempre sou eu perder essa batalha. Eu não vou perder essa batalha, no nome de Jesus de Nazaré. Quem é, papai? Um desviado, aleluia, para ter autoridade, oh glória, para fazer calúnia, joga esse demônio por terra. Aleluia. Uma ficou 14 dias internado. Os outros estavam aí, o outro seu filho no cativeiro. Não entra não, irmãos. Não entra com o servo de Deus, não. Aquele que tem o Senhor, aleluia, como seu refúgio e fortaleza, aleluia, as muralhas, os montes vai ter que ultrapassar de um lado para o outro. Esse monte de problema, oh glória, vai ter que ultrapassar de um lado para o outro, aleluia. E o rio, aleluia, que alegra a cidade de Deus, ele entra na minha, na tua vida e nos alegra. Alegra a minha alma, alegra a tua alma. Ele está aqui nessa noite para tornar a minha alma e a tua alma feliz, alegre novamente. Aleluia, Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Não tem crente desviado, aleluia, não tem Satanás e seus adeptos, aleluia, que vai, aleluia, vencer essa luta. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu e você que está na posição, pode ficar tranquilo, é só colocar a palavra de Deus em prática, porque não tem barreira, não tem angústia, não tem depressão, não tem doença, não tem nada que fique de pé, não tem fortaleza de Gamilém certa, aleluia, que não seja derrubado. A nossa fortaleza é Jesus de Nazaré. Socorro bem presente na hora da angústia. Aqui eu encerro a minha oportunidade. Fica tranquilo, aleluia. Esse negócio, aleluia, está, a chapa está quente para o seu lado. Confia em Deus, porque esse rio vai alegrar, aleluia, a minha cidade e a tua cidade também. Vai alegrar a minha alma e a tua alma, e nós vamos ser felizes novamente, no nome de Jesus. Então, toma posse dessa palavra e vamos colocar esse negócio em prática aí. Não tem demônio, irmãos, que vai parar, que vai me entristecer, que vai te colocar depressão em mim e você não. Creia na palavra, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.